Você pode ter uma ótima ideia, um bom produto, uma oferta forte, uma página bonita e anúncios muito bem produzidos, mas mesmo assim a sua campanha ela pode ser completamente ignorada. E talvez o problema não esteja no tráfego, talvez ele não esteja no design, na edição ou no algoritmo, tá? Talvez o problema seja que você tem um monte de peças, mas não tem uma história. Eu li o livro Salve o Gato, esse livro aqui, ó, do Blake Snyder para você. Aliás, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, tá? Mas nesse vídeo eu resumi as melhores ideias desse livro para te mostrar como usar uma estrutura criada por Hollywood, tá? Para escrever roteiros, para você poder usar numa página de vendas, no YouTube, numa VSL ou até numa campanha de marketing inteira, tá? Eu quero fazer uma promessa bem objetiva aqui. Até o final desse vídeo, você vai ter um mapa para pegar uma ideia solta e transformar essa ideia numa jornada que ela vai prender a atenção, gerar identificação e conduzir essa pessoa até uma decisão. E eu não vou falar aqui, tá, de um storytelling puro e simples que provavelmente, inclusive, você já está acostumado a ver por aí. Aqui eu vou um pouquinho mais profundo, por isso talvez o vídeo fique um pouco longo. Mas se você aguentar ficar aqui até o final, eu tenho certeza que você vai estar na frente de 90% das pessoas. Mas antes, eu quero fazer um alerta importante. O que eu vou contar aqui são técnicas que Hollywood usa para produzir os blockbusters, ou seja, aqueles filmes de sucesso que a gente vê no cinema. E se você ficar aqui, você também vai aprender coisas sobre o cinema. E isso pode destruir a forma como você vê filmes e séries, como você vê hoje, né? Então talvez você se pergunte, tá, Grilo, mas e daí? Porque o que eu vou contar aqui, eu vou mostrar como que eles pensam, quais técnicas eles usam para fazer bons filmes. E aí quando você estiver assistindo, você vai identificar, você não vai falar, ah, então esse aí é o Papa na Piscina, ele está usando essa técnica agora. Ou seja, você nunca mais vai ver um filme como você vê antes. Eu te falo isso porque quando eu terminei de ler esse livro, foi exatamente essa sensação que eu tive. Sim, uma das técnicas chama-se Papa na Piscina. Eu sei que é um nome estranho, mas já já você vai entender o porquê essa técnica existe, melhor, como aplicar essa técnica, tá? A gente vai passar pelas perguntas que dão origem a toda boa história, pelos 15 pulsos que Hollywood usa para manter o público dentro do filme e por 9 perguntas que revelam por que uma campanha ela pode ser tecnicamente bonita e no final ela não gerar desejo nenhum, tá? Ao longo desse vídeo eu vou também é, responder 3 perguntas, tá? Responder essas 3 perguntas. Primeiro, por que que o seu cliente precisa ser o herói da campanha, tá? Você não, mas assim, ele não pode ser um herói passivo. Segundo, qual é o erro que faz uma campanha começar bem e morrer no meio, mesmo tendo uma boa informação? E terceiro, no final eu vou te entregar uma única pergunta para você fazer antes de criar qualquer vídeo, anúncio ou página. Se você não souber respondê-la, provavelmente você ainda não tem uma campanha, tem apenas uma sequência de conteúdo ou informações, tá? Então eu recomendo que agora você escolha mentalmente uma campanha, um produto ou um vídeo que você precisa criar, tá? Porque eu não quero que você apenas entenda esse resumo do livro Salve o Gato, tá? Eu quero que você termine esse vídeo sabendo o que fazer com esse vídeo, tá? Sabendo o que fazer com as informações que eu vou te passar aqui, tá? Então bora lá, bora dar nossos pulos. O que que Hollywood tem para ensinar no marketing, tá? Antes de entrar no método, existe uma ideia que vai organizar todo esse vídeo aqui, tá? Desculpa. Hollywood não consegue manter você 2 horas na frente de uma tela porque o roteirista estava simplesmente inspirado naquele dia, tá? Existe uma estrutura, existe uma ordem, existe uma progressão e existe principalmente uma mudança emocional. No marketing vai acontecer a mesma coisa. Uma campanha, ela não deve ser só um anúncio, depois um post, depois um e-mail, depois uma live e aí no final magicamente você faz uma oferta e vende. Isso é apenas uma lista de peças. Uma campanha de verdade acompanha uma pessoa saindo de um estado e chegando até o outro.
Ela pode começar indiferente e pode terminar curiosa, ela pode começar desconfiada e terminar segura, pode começar pensando: "Ah, isso aqui não é para mim não", e terminar pensando: "Eu preciso resolver isso". Por isso, para mim, a melhor definição de narrativa aplicada ao marketing é mais ou menos isso aqui: narrativa é organizar a percepção na ordem certa. Se você apresenta, por exemplo, preço antes de valor, vai parecer caro. Se você apresenta urgência antes de desejo, vai parecer uma pressão desnecessária. Se você apresenta prova antes da pessoa entender o problema, ela nem percebe o que aquela prova significa. Se você pede uma decisão antes de construir uma tensão, o chamado para ação vai parecer desespero. A ordem ela muda completamente o significado. E é por isso que estudar esse livro, Salve o Gato, ajuda tanto para quem trabalha com storytelling no marketing digital, quanto para quem faz cinema. O livro ele foi escrito para roteiristas de cinema, mas a pergunta central também serve para nós. Como conduzir alguém de um estado inicial até uma transformação sem perder a atenção no meio do caminho, que é isso que o cinema faz muito bem. E a primeira resposta está no próprio nome do livro, tá? Com a primeira ideia que faz sentido que é o público se importar. Salve o Gato é aquela cena em que o herói faz alguma coisa que nos dá um motivo para gostar dele e principalmente torcer por ele. Ele pode ser arrogante, confuso, imperfeito, mas em algum momento ajuda alguém mais fraco, protege uma criança ou literalmente salva um gato. Essa ação ele vai revelar que existe alguém bom ali atrás do herói. E no marketing, muita campanha erra por tentar vender antes de fazer o público se importar com aquilo que você tem. A pessoa abre o anúncio e já encontra: compre agora, últimas vagas, condição especial, clique aqui. Só que antes de comprar, ela precisa sentir: essa história tem a ver comigo. Essa pessoa entende o que eu estou vivendo. Existe alguém aqui por quem vale a pena torcer. E na maioria das campanhas, esse alguém não é de forma alguma a empresa, é o próprio cliente. Imagine uma formação para médicos, tá? Uma abertura fraca seria mais ou menos assim: conheça a formação mais completa do mercado com aulas, módulos, bônus e certificação. Agora imagina começar assim: você estudou durante anos, entrega um bom resultado ao paciente, mas ainda vê profissionais menos preparados ocupando o espaço que poderia ser seu. Agora existe um herói, existe uma injustiça, existe tensão. A pessoa pensa: meu Deus, ele está falando comigo. Tem mais uma coisa importante, tá? O herói não precisa parecer perfeito, assim como a empresa, tá? Eu trabalhei durante 10 anos na TV Globo. Durante muito tempo a televisão tentava deixar tudo extremamente polido. O bastidor não aparecia, erro não aparecia, tudo precisava estar no mesmo lugar. E aí as redes sociais mudaram isso. E com o crescimento da inteligência artificial, inclusive, eu acredito que a imperfeição humana ela vai ficar ainda mais valiosa. A gente não quer apenas uma mensagem correta. Na verdade, é que a gente quer perceber que existe uma pessoa ali do outro lado, que tem todos os seus acertos, mas principalmente tem todos os seus erros. Por isso, salvar o gato também significa mostrar uma vulnerabilidade, uma escolha, um limite ético, uma dificuldade ou uma característica que aproxime o público do personagem. Quer ver uma aplicação prática? Antes de apresentar seu produto, escreva uma cena ou uma frase que faça o público torcer pelo cliente. Mostre por que esse cliente merece vencer. Se você vende para pequenos empresários, talvez ele mereça vencer porque trabalha muito, porque cuida da equipe e, na verdade, está preso numa operação sem nenhum processo. Se você vende para um professor, talvez ele mereça vencer porque ele domina todo o conteúdo, mas ainda não consegue manter os alunos engajados. Se você fala com um gestor de marketing, assim como eu, talvez ele mereça vencer porque recebe uma meta grande, mas não controla todas as variáveis necessárias para alcançar essa meta. Esse é o primeiro princípio. Faça a pessoa se importar antes de pedir que ela compre.
Já na segunda ideia, você precisa responder: é sobre o quê? Depois de criar empatia, vem a pergunta mais simples e mais difícil de qualquer roteiro de cinema: é sobre o quê? No cinema, o roteirista precisa vender a ideia de um filme em apenas uma frase. Essa frase a gente chama de long line. No marketing, a long line é a tese da campanha. É a frase que organiza o anúncio, a página, o e-mail, o vídeo, a prova social, a oferta. Se você não consegue explicar sua campanha em uma frase, provavelmente você ainda está tentando fazer o público acreditar em coisas demais. Uma boa longline ela tem 4 elementos, tá? Primeiro, tensão ou ironia. Existe algo que parece não combinar e justamente por isso vai despertar uma curiosidade. Segundo, uma imagem mental. Ao ouvir a frase, a pessoa consegue visualizar a situação perfeitamente. Terceiro, uma audiência clara. A pessoa entende para que aquilo foi feito, para que aquele produto foi feito. E quarto, um bom título. Uma frase que vai despertar interesse suficiente para ela saber, para ela, na verdade, querer o resto que está ali, tá? Bora comparar. Curso de marketing para clínicas explica a categoria, mas ela não cria uma história, por exemplo. Agora, para médicos brilhantes que continuam invisíveis enquanto profissionais menos preparados lotam a agenda. Você criou um personagem, você criou uma injustiça, você criou uma imagem. Outro exemplo. Sistema de gestão para pequenas empresas. Basicão, genericão, né? Para empresários que vendem bem, mas chegam ao fim do mês sem entender para onde o dinheiro foi. Você criou uma tensão. Percebe como o adjetivo ele vai ajudar? Empresário é uma categoria. Empresário exausto já tem um drama. Médica é genérico. Médica brilhante, mas invisível, tem uma campanha. Gestor de marketing ele é um cargo. Gestor pressionado por metas que não controla, você já tem uma história. O adjetivo, ele ajuda a revelar onde está a ferida. Então faça o teste. Pegue a próxima campanha e termine a frase. Esta é a história de... Se a resposta for uma empresa inovadora que oferece uma solução completa, volta para o começo. Isso ainda está falando muito sobre você. Uma resposta melhor seria: essa é a história de pais preocupados que precisam escolher uma escola confiável em meio a muitas promessas parecidas, sabendo que essa decisão vai influenciar brutalmente os anos da vida do filho dele. Agora a gente tem uma tese. Antes de avançar, se você gosta de resumos que transformam o livro de marketing e negócio em algo aplicável, cara, considere ser um inscrito aqui do canal. Eu não quero apenas contar o que está no livro. Eu quero sempre terminar com uma ferramenta que você vai conseguir executar, que você vai conseguir praticar mesmo. Essa é a ideia desse canal. Se inscrevendo, você vai receber todos os próximos vídeos que eu postar aqui, beleza? Agora, seguindo o livro, a gente vai para a terceira ideia. O familiar, o conhecido, com uma pequena virada, tá? O capítulo seguinte do livro ele faz outra pergunta. Com o que isso se parece? E aí o autor ele explica que o público quer uma novidade, mas ele não quer tanta novidade assim. Se uma ideia for familiar demais, ela vai virar um clichê. A pessoa pensar, pô, eu já vi isso aí 1000 vezes. E se for nova demais, ela provavelmente não vai entender. Enquanto não entende, não clica, não assiste, não compra. Criatividade, portanto, não é começar do zero. É pegar uma estrutura reconhecível e colocar em uma virada particular, só sua. O livro apresenta 10 famílias de história e eu vou passar aqui rapidamente por elas, mas eu quero que você preste atenção em uma coisa. Cada gênero promete uma emoção diferente. E se você quiser se aprofundar nesse tema, eu tenho um vídeo só sobre isso, tá? Basta procurar aqui no canal, vai estar aqui do lado desse lado outros vídeos da série do livro Salve o Gato, beleza? A primeira família de história chama-se Monstro Entre Nós. É a história de uma ameaça dentro de um ambiente, tá? No marketing você dá um nome ao problema invisível que está consumindo seu tempo, seu dinheiro ou sua oportunidade.
A próxima chama-se Velocino de Ouro. E já é uma jornada. O personagem sai buscando uma coisa e descobre outra mais importante. O cliente ele acha que precisa de mais leads, mas na nossa campanha ele descobre que precisa de um processo para converter os leads que tem. Beleza? O seguinte é a lâmpada mágica. Começa com desejo. E se eu viralizasse? E se minha agenda lotasse? Mas a história ela precisa terminar com uma lição, tá? Visualização sem posicionamento não vai sustentar vendas, tá? Novamente, eu tô aqui passando bem rápido para você entender que existem esses tipos de história, tá? Quando você for escrever uma campanha, você precisa saber sobre qual você está escrevendo, beleza? Para não errar de nenhuma forma, beleza? Mas se você quiser se aprofundar, tem outro vídeo sobre isso. A próxima vai se chamar Cara com um Problema. Coloca uma pessoa comum diante de um desafio extraordinário. E aqui vai ser perfeito para uma pequena empresa que tem uma equipe enxuta e uma meta grande. É a história de um Davi contra Golias. Se você for MEI, por exemplo, considere escrever sobre esse viés, tá? O próximo chama-se Ritos de Passagem. Mostra que uma fase acabou. A empresa percebe que o marketing que trouxe até aqui, por exemplo, não vai levá-la para o próximo nível. Depois outra, que a gente chama de amor e amizade. Aqui, ele vai unir forças que parecem opostas, exemplo, marketing, vendas, criatividade e processo, conteúdo e oferta. Beleza? Depois vai se chamar motivos ocultos. É sobre investigação. O público percebe o sintoma, mas você revela a causa escondida. Seu anúncio recebe cliques, mas não vende, e o problema pode começar, na verdade, depois desse clique. Beleza? Outro, temos também o chamado bobalhão triunfante. É um pequeno subestimado que pode vencer, por exemplo, usando a inteligência. Uma empresa pequena, um exemplo, né, não precisa parecer gigante. Pode vencer sendo mais rápida, mais próxima, mais específica. Se você não é líder de mercado, tá? Inclusive aqui está um bom tipo de história para você escrever. Novamente, se aprofunda depois num outro vídeo, tá? Depois vai ter um institucionalizado, mostra uma pessoa presa a um sistema, tá? No marketing pode ser, por exemplo, uma empresa repetindo o que todos os concorrentes fazem, tá? E estão chamando isso de estratégia. E o último tipo de história é o super-herói. Aqui a história apresenta alguém extraordinário num mundo que não vai reconhecer o valor dele. É o especialista muito competente cuja comunicação, por exemplo, ainda não parece comum. Tá? Você não pode usar os 10 ao mesmo tempo, inclusive, tá? Pelo contrário, você precisa escolher uma emoção principal. Sua campanha é sobre ameaça, jornada, desejo, transição, integração, investigação, superação, sistema ou autoridade incompreendida. Quando você define isso, você escolhe melhor os ganchos, os exemplos, as provas, a ordem das ideias. Beleza? E aqui está uma causa comum das campanhas confusas. Elas começam no medo, viram tutorial, mudam para desejo, contam bastidor, tentam fazer humor e no final vendem urgência. E aí o público não sabe o que ele deveria sentir. Clareza emocional vem antes da ação. Clareza emocional vem antes da ação. Agora a gente vai para a quarta ideia do livro, tá? Escolha o herói certo. Agora nós chegamos a uma das ideias mais importantes de Salve o Gato, tá? Toda história é sobre alguém. Toda história é sobre alguém. Não é sobre uma guerra, é sobre um soldado, não é sobre uma escola, é sobre uma mãe tentando escolher o melhor futuro para o filho dela. Não é sobre uma empresa quebrando, é sobre um fundador tentando proteger um negócio, uma equipe, uma família, uma história sobre alguém. As pessoas se conectam com pessoas, isso precisa estar muito claro. Pessoas se conectam com pessoas. Uma empresa ela tem um CNPJ, uma pessoa tem medo, tem desejo, tem vergonha, tem boleto, tem ambição, tem algo a perder. Mas não basta colocar qualquer personagem na campanha. Você precisa escolher o personagem que torna a tese mais forte.
Se você quer vender liberdade, o herói ele precisa estar preso. Se você quer vender segurança, ele precisa se sentir ameaçado. Se você quer vender crescimento, ele vai precisar estar estagnado. Se você quer vender reconhecimento, ele precisa se sentir invisível. O herói precisa ter uma distância emocional para percorrer na sua história. Todo filme que você viu é sobre isso. Para um pouco e pensa se não é. É a história de um herói que resolveu um problema interno e você viu o filme todo acompanhando essa jornada. Olha, eu te avisei lá no início desse vídeo, tá? Que isso ia acontecer. Você nunca mais vai ver um filme da mesma forma. Uma forma simples, desculpa, para construir esse personagem é um herói com um adjetivo, quer alcançar um objetivo, mas precisa enfrentar um obstáculo antes que algo importante seja perdido. É esse framework, tá? Vou repetir. Um herói com um adjetivo, quer alcançar um objetivo, mas precisa enfrentar um obstáculo antes que algo importante seja perdido. Quer ver um exemplo para clarear? Uma médica brilhante, mas invisível, quer construir uma clínica valorizada, mas precisa vencer o medo de se comunicar antes que profissionais menos preparados ocupem definitivamente esse espaço. Outro exemplo agora na área da educação, tá? Um coordenador sobrecarregado quer melhorar o desempenho da equipe, mas precisa organizar prioridades e um acompanhamento antes que o improviso vire cultura no setor. Veja que não basta mostrar o objetivo externo, a gente precisa chegar no desejo humano que existe por trás dele. Todo filme é isso. A pessoa, ela não quer apenas vender mais. Talvez queira ter segurança para pagar a equipe, ela não quer apenas aprender inteligência artificial. Talvez ela tenha medo de se tornar irrelevante. Ela não quer apenas lotar a agenda. Talvez queira sair dos plantões e recuperar o tempo perdido com a família dela. O benefício superficial explica o produto, o desejo primal ele vai explicar a compra. E agora eu fecho a primeira ideia que abri lá no início, tá? O cliente precisa ser o herói, mas ele não pode ser passivo. Uma promessa como: compre esse curso e sua vida mudará. Não é convincente porque o personagem só compra e ele vai esperar ser salvo. O produto não é o herói, o produto é a ferramenta. A marca é a guia, o método é o caminho e quem precisa estudar, aplicar e decidir e mudar é o próprio cliente. Uma transformação confiável não precisa parecer fácil, precisa parecer possível. Basta ele acreditar que pode, beleza? Agora nós vamos entrar no coração do livro, tá? Que é a planilha de 15 pulsos, beleza? É a estrutura que vai organizar a transformação de um filme e ela também pode organizar um roteiro para o YouTube, uma VSL, um pitch ou uma campanha completa. Você não precisa tratar isso como uma fórmula rígida, tá? Pense como um mapa, e o mapa ele não dirige o carro por você, mas ele impede que você siga por uma estrada sem saber aonde chegar, beleza? Eu gosto muito de uma frase que eu li, mas eu sinceramente não lembro onde, que fala que toda boa criatividade precisa de restrição. Essa restrição vai fazer você ser mais criativo e no lugar certo. Então encare esses 15 pulsos como essa restrição criativa, tá? E o pulso número 1 é a imagem de abertura. Em um filme é a primeira impressão do mundo antes da mudança do nosso herói. No marketing ele é o hook, é o primeiro frame, é a primeira frase do anúncio ou a primeira dobra de uma página. E ela vai responder: por que eu deveria parar o que eu estou fazendo agora para prestar atenção nisso aqui? Uma abertura fraca informa: hoje eu vou falar sobre roteiro. Uma abertura forte ela provoca: você não perde audiência porque seu conteúdo é ruim. Você perde porque sua ideia está desorganizada. Tá? O pulso 2 é o tema declarado. É a tese que o conteúdo inteiro vai provar. Nesse vídeo a tese é: campanha boa não é um monte de peças, é uma jornada de percepção. Sem tese, o vídeo vira uma sequência de informações.
Informação solta não prende, porque o público não sabe para onde isso está indo, por exemplo. O pulso 3 chama-se estabelecimento, tá? E aí é o estado atual do herói. Quem ele é, o que ele quer, o que falta. No marketing você descreve a vida real do público. Você grava vídeos, mas as pessoas não ficam até o final. Investe em anúncios, mas os leads chegam sem entender o valor. Tem boas ideias, mas elas saem bagunçadas. Antes de ensinar, faça a pessoa pensar: esse cara está falando para mim. Pulso 4 chama-se catalisador. No filme é o lugar onde algo acontece e o mundo antigo ele vai deixar de funcionar. É um ponto de inflexão do herói. No marketing, por exemplo, pode ser o olhar de retenção do público, descobrir que 20 minutos mantém as pessoas por apenas, um vídeo de 20 minutos deixa as pessoas por apenas alguns minutos, mas tem um concorrente que faz vídeos menores crescendo mais rápido. Pode ser que ele não perceba que falta conteúdo, desculpa, mas falta estrutura. Sem catalisador, não vai existir urgência. Depois eu vejo. Normalmente vai significar nunca mais, tá? Assim como no filme, não existe um bom catalisador em uma campanha fraca. Beleza? Eu tenho outro vídeo aqui no canal que fala mais detalhadamente, inclusive, sobre cada um desses 15 pulsos, tá? Eu vou tentar lembrar na hora da edição de colocar o link aqui na descrição do vídeo e também dos outros vídeos dessa série para ficar mais fácil, tá? O importante aqui é você saber que existe. E isso, para mim, é a parte mais importante do aprendizado. A maioria dos erros acontecem porque nós desconhecemos algo que existe. E se não sabemos que existe, como que a gente poderia pensar em usar ou pensar nessa ferramenta como solução? Nós aprendemos de verdade quando a gente descobre algo que a gente nem sabia que existia. Beleza? Bora pro pulso 5, chama-se o debate, tá? Toda mudança ela gera resistência. Será que isso funciona para mim? Eu não sou roteirista, eu não tenho tempo para planejar. Um roteiro não vai tirar a minha naturalidade, por exemplo. No marketing é aqui que entram as objeções. Você não briga com elas, tá? Você acolhe e responde. Talvez você pense que estrutura tire a sua espontaneidade, mas estrutura não é decorar fala, é saber para onde você está indo. Quando existe um trilho, você improvisa melhor. Pulso 6, tá? A virada para o segundo ato. No filme, é o momento em que o herói decide entrar no novo mundo. Ele vai aceitar a nova jornada dele. No marketing, a pessoa aceita uma nova premissa. Por exemplo, eu preciso parar de criar no improviso, preciso organizar a minha jornada antes de produzir minha peça, minha campanha, minha VCA e meu vídeo. É aqui que você sai do diagnóstico e começa a apresentar o caminho. Agora o pulso 7, a história B. Ela é um respiro que revela o tema por outro ângulo. Num conteúdo pode ser uma analogia, uma história pessoal ou um caso real. Por exemplo, uma aula com muito conteúdo e sem ordem cansa o aluno. Quando o professor organiza começo, meio e fim, o conteúdo ele não vai ficar menos profundo, ele fica mais compreensível. Histórias B oxigenam explicações densas, assim como nos filmes que servem como um respiro para eles. Nada que fique no monotônico, numa linha reta por muito tempo é bom. Você sabia, por exemplo, que tem algumas estradas algumas curvas são feitas de forma proposital? É para a segurança do motorista. As curvas servem como uma história B. Beleza? Vamos para o oitavo pulso, diversão e jogos. É a entrega da promessa. Aqui, em geral, nos filmes é onde vai se tirar 80% do trailer. No marketing é realmente a promessa, tá? Se o título diz como criar um roteiro para YouTube que prende a atenção, é aqui que o método precisa aparecer funcionando. Você pega um exemplo ruim e melhora, mas antes e depois você vai entregar uma clareza, um momento em que a audiência vai pensar, era isso que eu vim buscar. No filme, normalmente é onde a ação e a pancadaria, tá? Beleza? Agora o pulso 9, que é o ponto médio. No filme é um lugar onde uma falsa vitória onde existe uma falsa derrota, tá? O herói pensa que conquistou tudo ou que ali é o fundo do poço, mas na verdade ainda não é.
No marketing a pessoa pensa, entendi, então basta eu preencher essas 15 caixas aqui. Mas aqui vem uma camada mais profunda. Estrutura sem verdade vira fórmula morta. Não basta colocar hook, problema, solução e CTA. Você precisa entender a função emocional de cada parte. Hook não é só começo, é impacto. A objeção não é só uma dúvida, é resistência. O final não é encerramento, é transformação. Eu te falei que seria uma nova forma de pensar marketing, tá? Eu, pelo menos, quando fechei esse livro, li ele todo, foi como se minha cabeça ela tivesse explodido. Se você não está assim agora, talvez o problema, inclusive, seja a minha explicação e não o livro. Então eu recomendo que você leia o livro. Inclusive, comenta aqui embaixo como está sendo para você até agora, beleza? E vamos para o pulso 10, tá? Os vilões se aproximam. São as forças que ameaçam a mudança. Num roteiro, por exemplo, para YouTube, pode ser a enrolação, o excesso de informação, repetição, falta de conflito, exemplos muito genéricos. Uma pergunta precisa permanecer aberta. Qual é o erro? Qual é a virada? O que ainda falta entender? Quando o público sente que já entendeu tudo, ele simplesmente vai embora. Já o pulso 11 chama-se Tudo está perdido. No filme é a derrota. No marketing é quando a velha explicação deixa de funcionar. Por exemplo, talvez o problema não seja o algoritmo. Talvez seu conteúdo seja confuso. Talvez as pessoas aceitem profundidade. Elas apenas não aceitam uma ideia profunda numa apresentação que não tem nenhuma direção. Para aprender lição, o personagem ele precisa ser derrotado e saber que foi derrotado. E aqui um outro parênteses, tá? Porque essa é uma das frases que mudaram a minha vida e aqui eu tô falando de cunho pessoal também, tá? Para aprender a lição, o personagem precisa ser derrotado e saber que foi derrotado. O ponto aqui é que a gente só muda quando a gente reconhece na maior profundidade da nossa alma que aquilo já foi, que a gente já perdeu, que agora a gente tem que mudar de time e começar novamente. Agora voltando pro, pro vídeo aqui, saindo do papo de coach, né? Vamos pro pulso 12, Noite Escura da Alma. Aqui é a reflexão depois da queda. O que eu não estou vendo? Minha promessa está clara? Existe progressão? Eu estou entregando informação? Estou conduzindo a pessoa para uma mudança? Essa é a parte menos glamourosa do roteiro. Revisar, cortar, reorganizar, mudar a ordem e fortalecer principalmente as viradas. O amador ele vai gravar quando tem uma ideia. O profissional ele organiza a ideia antes de gravar. Pulso 13, que no livro ele chama de virada para o terceiro ato, tá? A solução aparece quando a história principal e a história B elas se encontram. A pessoa entende o que precisa fazer. Nesse caso, antes de criar qualquer peça, monte o mapa da jornada. Isso faz toda a diferença. Pode parecer que você vai inclusive perder tempo, tá? Mas na verdade você vai ganhar dinheiro. Vamos para o pulso 14, que é o final. O herói aplica a lição e no marketing você entrega o passo a passo e mostra a transformação em ação. Se a pessoa entrou achando que roteiro era decorar um texto, ela sai entendendo que o roteiro é estrutura de pensamento. Se ela entrou achando que retenção era edição rápida, aquela superfast, ela sai entendendo que retenção ela é progressão emocional. E no nosso último pulso, que é o 15, tá? Chama-se imagem final. É o oposto da imagem lá de abertura. No começo, a gente tinha alguém com boas ideias, cercado de peças soltas e sem saber o que ia funcionar na campanha. No final, a gente tem alguém que enxerga uma jornada inteira antes de começar a produzir. E aí não porque perdeu a criatividade, mas porque aprendeu a proteger essa criatividade. Esses são os 15 pulsos de Salve o Gato. É muita coisa, né? Trabalhar dá um trabalho. Beleza? Agora nós chegamos num erro que faz tanta campanha começar bem e morrer no meio, tá?
ela até abre uma curiosidade, mas ela não aumenta a intensidade. Ela repete a mesma ideia, só que com palavras diferentes. Uma história forte, ela não vai apenas avançar, ela acelera, mas cada parte precisa ter uma nova descoberta, um significado, uma pressão. Repetição não é nem de longe, inclusive, progressão, tá? O livro propõe colocar a história inteira num quadro antes de escrever o roteiro final, para te ajudar nisso, tá? Cada cena ela vai virar uma ficha. Você consegue mover, cortar e perceber onde falta conflito, onde falta emoção, onde falta progressão. No marketing a gente vai fazer o mesmo, tá? A gente vai dividir aqui como exercício a campanha em 4 linhas, tá? Na linha 1 a gente vai falar sobre a atenção e o problema. O público percebe que existe algo errado e aí é que entram os hooks, diagnósticos, histórias de identificação e conteúdos que vão dar nome a esse problema. Na linha 2 a gente vai se aprofundar na consciência e no desejo, beleza? A pessoa entende por que o problema dela existe por que a solução antiga não funciona e qual é a nova possibilidade que está surgindo. E aí na linha 3 entram provas, objeção e intensificação. Entram casos, demonstrações, bastidores, garantias e o custo real de não agir. E por último, na linha 4 entra a oferta em si, a decisão e a conversão à compra, né? Agora você mostra o produto, para quem é, o que ele entrega, por que vale aquele investimento e qual é o próximo passo da pessoa. Se as 3 primeiras linhas forem fracas, a quarta linha ela vai ficar pesada demais, o comercial vai precisar convencer demais. A página ela vai precisar explicar demais e provavelmente a urgência vai parecer uma pressão desmedida porque o desejo ele não foi em momento nenhum construído. Depois dessa divisão em 4 linhas, você pode transformar cada peça numa ficha, um anúncio, um e-mail, WhatsApp, uma live, um vídeo, uma página de venda, um contato comercial. E aí você vai fazer essas 3 perguntas para cada ficha. Primeira, qual é a função dessa peça? Ela vai ser atrair, diagnosticar, quebrar uma crença, gerar um desejo, provar, responder uma objeção ou converter. Depois você vai fazer uma segunda pergunta. Qual é a mudança emocional? No livro, o autor usa os sinais de mais e menos. Assim, toda cena ela vai começar num estado e vai terminar em outro. Lembra, venda, acima de tudo, ela é uma emoção. Um e-mail, por exemplo, pode começar com orgulho e terminar com alerta. Por exemplo, sua clínica está crescendo. Mas se tudo ainda depende de você, esse crescimento pode virar uma prisão. Um anúncio que pode começar com uma frustração e terminar em esperança. Você está recebendo os leads que não compram. Talvez não seja falta de tráfego, talvez seja falta de uma jornada depois desse clique. Se a peça não muda o estado emocional, ela informa, mas ela não vai mover ninguém. Beleza? Vamos para a terceira pergunta. Qual é o conflito? O livro usa sinais, inclusive, de mais e menor, porque toda cena precisa colocar uma força contra outra. Crescimento contra sobrecarga, desejo contra medo, preço contra valor, segurança contra mudança, técnica contra visibilidade, resultado imediato contra construção consistente. E aqui, conflito não é briga ou polêmica vazia, tá? Ela é tensão, é narrativa. E nossa, como que isso ajuda a vender, tá? E existe uma última regra para o quadro que é a restrição. No livro, o Break trabalha com 40 fichas para escrever um roteiro, tá? E aí o número vai obrigar o roteirista a escolher. No marketing, a gente também precisa parar de colocar promessa demais, mais uma dor, mais um público aqui, mais um bônus, mais um CP. Quando uma campanha ela vai tentar dizer tudo, o público ele simplesmente não vai guardar nada. Se uma peça não tem função, não muda emoção, não dramatiza um conflito, não faz uma jornada, não avança, não tem progressão, corta, reescreve. Isso reduz retrabalho, porque você descobre que a campanha está confusa, inclusive antes de colocar dinheiro, antes de encher sua equipe de tarefa que não vai dar em nada. Depois da estrutura, o livro vai apresentar alguns princípios que funcionam como leis da física no roteiro, tá? E aí eu vou tentar traduzi-los para o storytelling aqui do nosso marketing digital, tá? O primeiro é o
próprio salva o gato, né? Faça o público se importar antes de vender. Inclusive, a gente já viu isso aqui no início desse vídeo mesmo, mas é basicamente gerar algum tipo de empatia. O segundo é o papa na piscina, que isso é: toda campanha tem partes obrigatórias e potencialmente chatas. Explicar o método, garantia, mecanismo, prazo, bônus e funcionamento. Isso é chato. E aí o que essa regra diz? Coloque uma explicação dentro de uma cena interessante. Em vez de dizer, nosso método tem diagnóstico, implementação e acompanhamento, talvez você possa dizer, fazer uma campanha sem diagnóstico é como começar uma reforma quebrando a parede e descobrir só depois que o encanamento ele nem passava por ali. Você entregou uma informação técnica dentro de uma imagem fácil de lembrar. E quando você puder tornar essa imagem interessante, é melhor ainda. Algo que faça o cara receber a informação chata sem nem saber que ele está recebendo essa informação chata. No livro ele usa a cena de um filme onde realmente a explicação ele acontece dentro de uma piscina no Vaticano com o Papa vestindo uma sunga. Então quando você está recebendo a informação e você está pensando, ué, mas no Vaticano tem piscina? Meu Deus, o Papa tá de sunga. Cara, isso tem um poder enorme, beleza? Passando para o terceiro princípio, ele chama-se duplo abracadabra. O público ele aceita uma magia por história. Por exemplo, se você promete dinheiro, saúde, liberdade, produtividade, autoestima, autoridade e reconhecimento ao mesmo tempo, ninguém, tá, vai entender qual é a transformação principal. Tenha uma grande promessa. Depois você pode desdobrar em outros benefícios, tá? Use inteligência artificial para ganhar tempo na gestão. É a magia central. Depois você mostra reuniões, relatórios, acompanhamentos e, por exemplo, processos. Quando tudo é promessa, na verdade nada será promessa. Em filmes, para ficar mais claro, é como se a gente estivesse falando de um filme de ET e no final esses ETs eles vão virar vampiros. Fica muito difícil para o público acreditar que ET depois vira vampiro. Por isso você só pode, né, usar uma magia, uma promessa, beleza? Quarta lei é o encantamento na medida. Você precisa instalar contexto, mas você não pode passar 5 minutos contando a história da história antes de chegar no ponto principal. Promessa primeiro, contexto depois, tá? Não comece. Hoje eu vou comentar os 6 capítulos do livro. Comece. Existe um erro de roteiro que também mata suas campanhas. Você demora tanto para explicar que o público talvez vá embora sem entender a promessa principal do seu vídeo, tá? A quinta é o Black Vet, né? É comer doces demais. Um pedaço de bolo ele é ótimo, 10 podem fazer você passar mal. Informação boa em excesso também cansa. Inclusive, eu acho que eu tô fazendo isso aqui nesse vídeo, tá? Depois você me conta aqui nos comentários, eu vou ver também como é que tá a retenção desse vídeo aqui no YouTube, beleza? Mas o ponto é, uma ideia por vez. Dor, custo, possibilidade, mecanismo, prova e oferta, não jogue tudo na primeira tela, beleza? A sexta lei é cuidado com o iceberg. Mostre cedo o que está em risco. Sem consequência não existe urgência. O lead precisa entender o que vai acontecer com ele caso ele não haja. Se a equipe não acompanha as metas, o perigo não é uma planilha desatualizada, é descobrir o problema quando o mês já acabou. Se um especialista continua invisível, o problema, o perigo não é apenas ter poucos seguidores, é ver profissionais menos preparados ocupando o espaço e cobrando mais do que ele, ganhando mais do que ele, construindo uma reputação forte. Não faça terrorismo, tá? Mostre as consequências reais daquilo. E a sétima lei é o arco narrativo, tá? Isso eu adoro essa, que é histórias são mudanças. Se você não muda, não existe história. Existe uma sequência de acontecimentos. Se nada muda, não existe história. Isso é importante, mas é importante demais.
Toda oferta ela precisa mostrar um antes e um depois. Antes confuso, depois, claro, antes invisível, depois reconhecido, antes sobrecarregado, depois com processo. Por isso, prova social boa, ela não diz apenas o curso é ótimo. Ela mostra: antes eu passava assim, assim, assado, eu tentei isso, encontrei essa dificuldade, apliquei essa mudança e agora eu ajo de outra forma, o meu resultado é outro. O resultado ele chama a atenção, a jornada ela gera identificação. O resultado chama a atenção, a jornada ela gera identificação. É outra frase muito importante desse vídeo. E a oitava lei é: afaste a imprensa. Não transforme tudo em manchete genérica. O mercado nunca mais será o mesmo. Uma nova era chegou. Aproxima mais a história. Em vez de inteligência artificial vai revolucionar a gestão, diga: imagine terminar em 20 minutos o relatório que normalmente toma toda a sua manhã. O macro ele pode impressionar, mas o concreto faz a pessoa se reconhecer. O que isso quer dizer que, às vezes, quando a gente quer ser muito megalomaníaco, a gente acaba afastando o público, porque a gente está sendo genérico demais. E o que vende real é a proximidade. A pessoa achar que ela é única e que a sua solução é feita para ela. Para ela. E agora eu vou fechar o segundo loop lá do início do vídeo, tá? Aqui, lembrando qual era a pergunta prometida, é: qual mudança essa história faz o público desejar? Não é apenas qual produto você quer vender ou qual conteúdo você quer gravar. Qual mudança essa história faz a pessoa desejar? Se ela não deseja mudar, ela não compra. Se ela não entende o que está em risco, ela não age. Se ela não se vê como herói, ela não presta atenção. Se ela recebe informação demais antes de sentir que aquilo ali realmente é para ela, ela vai embora. Agora que temos a estrutura, queremos fechar com. A gente vai fechar, na verdade, com 9 perguntas de diagnóstico inspiradas no capítulo final desse livro aqui, tá? Use isso antes de publicar seu próximo roteiro ou colocar sua campanha no ar. Primeira pergunta: o herói, ele está liderando a história? O cliente tem um objetivo e precisa agir, ou o produto aparece como uma mágica e simplesmente vai resolver tudo por ele? 2. Você demonstra ou apenas anuncia o enredo? Não diga que a sua empresa é inovadora, humana e super eficiente. Mostre uma decisão, uma cena, alguma coisa que prove isso. Caráter ele é revelado pela ação, não pelo adjetivo. Caráter é revelado pela ação, não pelo adjetivo. 3. O vilão ele é forte o suficiente? Se o problema parece pequeno, a solução parece dispensável. Não exagera, tá? Mas veja como é que você pode melhorar esse vilão. 4. A história ela acelera ou apenas ela repete? Cada parte ela vai adicionar uma camada nova, ou você está dizendo a mesma coisa, só que só de uma outra forma? Sintoma, causa aparente, quebra de crença, causa profunda e consequência. Isso é progressão. 5. Existe uma roda de emoções? Se o vídeo é urgente o tempo inteiro, a urgência ela vai perdendo força. Misture curiosidade, identificação, tensão, humor, surpresa, alívio e esperança. Retenção ela não depende apenas do que o público aprende, mais do que ele sente enquanto aprende. Novamente, venda acima de tudo ela é emoção. 6. Sua comunicação ela tem voz própria? Apague o logo, por exemplo, da sua empresa e leia o texto. Poderia ser dito por qualquer concorrente? Transforme seus resultados e chegue no próximo nível. Isso aqui não tem identidade. Uma marca reconhecível, ela usa opiniões, metáforas, exemplos e palavras que revelam como ela pensa. E nessa época da supercomunicação, você precisa mais do que nunca investir em ser único e memorável. Isso leva a gente para a pergunta 7. Existe uma cicatriz ou um tapa-olho? Ou seja, existe um elemento memorável? Um nome para o método, uma metáfora recorrente, uma ferramenta visual ou uma frase que o público vai conseguir repetir?
Se a sua oferta ela pode ser confundida com outras 10, falta distinção. Novamente, procure ser memorável. 8ª pergunta. Você mostrou a jornada ou apenas mostrou o resultado? Não mostra somente que alguém aumentou as vendas em 40%, por exemplo. Mostra onde começou, no que ele acreditava, qual era o erro, que erro ele cometeu, qual mudança ele aplicou, qual a dificuldade apareceu ali, como que ele chegou no resultado. Quando a gente mostra apenas um número, o público pensa, aconteceu com ele. Quando a gente mostra qual é o caminho, talvez o público pense, isso aí pode acontecer comigo também. Pergunta 9. Existe um desejo primal? O Homem das Cavernas, ele entenderia pelo que esse personagem está passando? Sobreviver, proteger a família, pertencer, conquistar respeito, evitar uma perda, ter uma liberdade, não ficar para trás. E aqui eu vou fechar o 3º loop. Esse é o erro que explica por que uma campanha pode ser tecnicamente correta e não gerar desejo. Ela vende apenas um benefício superficial e nunca chega no motivo humano. Desejo primal. A venda de verdade acontece aqui no desejo primal. A pessoa, por exemplo, diz que quer marketing, mas talvez ela queira parar de se sentir invisível. Ela diz que quer gestão, mas talvez ela queira deixar de ser prisioneira na própria empresa. Ela diz que quer aprender uma técnica, mas talvez ela queira segurança diante do cliente e reconhecimento profissional. O benefício ele vai explicar. O desejo primal ele movimenta, ele gera uma ação. Como tá por aí? Tá? Cara, eu acho esse livro incrível e essa correlação de cinema e marketing me deixa muito eufórico. Aliás, o livro, na verdade, ele fala só de cinema, tá? Essa correlação do marketing é o que eu tô tentando fazer nesse vídeo, porque eu tenho essas duas paixões, né? Mas vamos para a parte prática, tá? Vamos transformar esse resumo do Salva o Gato num exercício que você provavelmente deve levar uns 20 minutinhos para fazer, tá? Pega uma campanha, um vídeo real, tá? Essa é a hora realmente de transformar o storytelling no marketing uma ferramenta de execução, não apenas no conceito bonito que você ficou aqui no vídeo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever sua logline. Essa é a história de quem, o que ele quer, o que ele enfrenta, qual é o obstáculo e o que ele pode perder, tá? Segundo, escolha uma família de narrativa. É ameaça, jornada, desejo, transição, investigação, integração ou superação. Terceiro, monte um quadro de 4 linhas. Atenção e problema, consciência e desejo, prova e objeção, oferta e decisão. Se tiver dúvida, cara, volta no vídeo aqui que eu já expliquei isso tudo aqui no vídeo e eu sei que é coisa pra caramba, beleza? Quarto, transforme cada peça numa ficha e escreva 3 coisas: função, mudança emocional e conflito. E quinto, corte tudo que não faz a percepção avançar. E no topo da página, você vai escrever a pergunta que vai organizar tudo. Qual mudança essa história faz o público desejar? Se você conseguir responder isso com clareza, vai escolher melhor a hook, a promessa, o herói, o vilão, a prova, a oferta e o chamado para ação. Porque no fim, o bom roteiro, ele não é simplesmente o roteiro que passa a informação, ele é o que conduz uma mudança. Hollywood transforma a curiosidade em atenção. Uma boa campanha vai transformar a atenção em confiança, e essa confiança pode se transformar numa decisão de compra. Na imagem de abertura desse vídeo aqui, a gente tinha uma campanha cheia de peça e sem história nenhuma. Na imagem final, a gente tem um quadro, um herói, uma tensão, uma sequência, uma transformação clara. Essa para mim é a melhor aplicação de Salve o Gato no marketing, beleza? Agora eu quero que você faça uma coisa aqui para mim, tá? Comenta aqui embaixo a logline da sua campanha usando essa frase. Esta é a história de... Isso vai te obrigar a sair do produto e a encontrar um personagem, beleza? Cara, se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal. Aqui eu leio os livros mais importantes de marketing, negócio, estratégia e tento transformar as ideias principais em aplicações práticas
para economizar o seu tempo, para que você foque realmente no que muda o resultado, que é a execução. Beleza? Obrigado por ter ficado até aqui. Bora dar nossos pulos. Abraço.